Tomando aqui. Tadinho de mim. Vamos lá, então. Primeiramente, vamos agradecer a Deus, a todos os nossos amigos da espiritualidade, por mais essa noite, por mais uma noite de estudo, aprendizado, e nós conseguimos colocar o máximo em prática para agilizar um pouco mais a nossa evolução aqui nesse plano e que conseguimos ser cada vez melhor, não só para nós, mas para o nosso próximo também. Que assim seja. Obrigado, Marcos. Bom, pessoal, nós estamos, como vocês se lembram, né? Estudando aquele encontro dos emissários de João Batista com Jesus. E agora, boa noite, Karen. E agora a gente tá tratando. Eles já chegaram, já falaram com Jesus. Jesus já mostrou para eles o que ele veio fazer. Eles já saíram e Jesus falou sobre João. Então, Jesus, vocês se lembram, Jesus fala assim: o que fostes ver no deserto, né? Um caniço movido, abalado pelo vento, né? Então, dizendo que, boa noite, Claudinha, dizendo que João era muito mais do que um caniço. E depois ele fala, um profeta. E aí ele diz, mais que um profeta, né? E aí ele vem com os nascidos de mulher, e aí, que foi o estudo que a Claudinha trouxe para nós, né? Que a gente viu a respeito das. Falamos de parâmetros, né? Quem é grande, quem é maior, quem é menor, o que é ser maior. Eu lembrei aqui também da fala de Jesus quando das crianças, né? Porque ele fala que quem quisesse ter o reino dos céus, né? Para que se fizesse como crianças, né? Então a gente vê que o sentido daquilo que vem do Cristo é muito diferente do que nós, em regra, valorizamos. Bom, tudo isso posto, acertado e dito, eu queria mostrar para vocês, falar com vocês a respeito do que vem, da reação, né, dessas falas nas pessoas que ouviam Jesus. Um pouquinho maior aqui. Tá. Bom, aí a gente vai ver assim, ó. No 7:29. Então hoje nós vamos tratar do versículo 29. Então diz assim: e todo o povo que o ouviu, e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Então vou de novo. E todo o povo que o ouviu, e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Bom, então agora a gente vai começar a ver do reflexo desses ensinamentos e dessa fala, dessa demonstração que Jesus faz em relação às pessoas. Vocês se lembram que a gente fez até uma gradação, né? Porque quando eles perguntam, Jesus, o texto vem e fala assim: ele fez com que cegos vissem,
com que coxos andassem, né? Com que pessoas fossem curadas e, e aí no nosso estudo a gente viu que era a maior classificação, e que o evangelho fosse dito, disseminado. Então, essa era a maior ocorrência. A fala, a, a mensagem da Boa Nova. Como dizer assim, que um cego pode ver, um aleijado, um coxo, ou se a gente for trazer para a linguagem de hoje, uma portador de necessidade especial, pode se recuperar, isso pode mudar, mas se o íntimo não tiver o evangelho, não adiantou nada. Continua vazio. Então ele mostra, ele sai. E aí, agora o texto vem falar dessa outra visão. E todo o povo e os publicanos justificaram a Deus. Eu vou tentar, quem está aqui para o estudo da semana que vem é a Daiane e acho que a Carla, não é isso? Na verdade, a gente trocou com o Bruno. Ah, trocou? Ah, tá. Tô vendo que vocês estão bem, que você tá bem tranquilo, então é por causa disso que. Porque eu vou tentar não falar, viu, Bruno, do 30. Vou tentar não falar do 30. Porque dos nascidos de mulher faltavam 5 versículos, um mês e meio eu falei, né? Porque tava muito. Mas aqui eu vou tentar não falar. E ver quem que é esse povo. Então, vem aí a mensagem, né? Todo povo. Quem? Quem que é esse? Todo o povo. Eu peguei um estudo, lá no NepSearch a gente tem vários estudos, né? E dessa vez eu tive cuidado de ler todos eles, de ler um por um. E um que me chamou mais atenção, e que eu trouxe um trechinho deles para a gente ver, vai dizer assim, ó. Quem as pessoas saem para ver e ouvir hoje? O que buscam? O que você busca como discurso religioso? Então aqui já vou parar. Tô com a Carol aqui. A Carol é minha consultora de assuntos aleatórios internauticos. Nossa, que palavra É da difícil. internet, dona Meire. É, É quem. Porque às vezes eu falo assim, ela fala, ah, pai, a fulana teve um filho, e aí tá isso, tá aquilo e tal. Eu falo assim, mas filha, quem que é a fulana? Aí ela fala assim, ai, pai, a fulana é não sei o que, não sei o que. todo mundo sabe, só você que Só não. todo mundo sabe que não. Aí eu falo, mas o que que ela faz, né? O que. Fala, pai, ela é youtuber. Eu falei, então, mas o que é que faz? Não, pai, ela só é isso só. É mais ou menos, estou exagerando um pouquinho, mas é isso, né, filha? Produtora de conteúdo. Produtora de conteúdo. Que conteúdo que ela não tem? E ela não tem. Não é que ela, não é por ser, né, youtuber, ou porque a pessoa tem ou não tem. O ponto não é esse. Tem muita gente que tá nas mídias e que traz um conteúdo Muito bom. muito bom. Hoje nas mídias, os estudos daqui, a gente acha A tudo. gente acha tudo, né? Então não é de tal, não tá. A questão é assim, é que às vezes isso fica muito vazio, né? Fica muito vazio. Então, só que na pergunta dele, ele é mais específico, ele fala assim: o que que a gente busca num discurso religioso? O que que a gente quer encontrar? Aqui, gente, eu vou falar, para falar a verdade, eu vou fazer uma crítica até aos espíritas, porque tem muita palestra muito chata. A pessoa, ela vai no centro para ser consolada.
para buscar ela ser acolhida, reconfortada e esclarecida dentro do tesouro que a doutrina tem para oferecer. Eu gosto sempre de fazer uma analogia, posso ter feito aqui, mas na palestra eu faço sempre. Uma vez eu passei no aeroporto de Atlanta. É o aeroporto de maior movimento do mundo. 104 milhões de passageiros ano. Não, 104 não, 290 milhões. Eu sei que dá 30 milhões de pessoas por mês. Mais de 1 milhão de pessoas por dia. Gente de todos os credos, de todas as nacionalidades, de todos os estratos sociais, né? Quase todos, ao menos. E eu fiquei pensando assim, se por um momento todo mundo que passou por aqui tivesse que parar no tempo e responder, como é que o seu espírito foi constituído? Você tem um espírito? Você veio de onde? O que você está fazendo aqui na Terra? Qual que é a sua missão? Você tem uma? Ou é só sobreviver e viver bem? E para onde é que você vai depois daqui? Depende de como você viver ou tanto faz? Ou não tem nada depois? Eu fiquei pensando nisso e falei assim, aí claro, né? Não tem nenhuma resposta que vai ser racionalmente superior à que o Espiritismo oferece. O que a gente pode ter são sentimentos, construções maravilhosas, né? Espíritos maravilhosos que estão em outros lugares para dar o seu testemunho, para fazer aquilo evoluir. Mas racionalmente o Espiritismo nos apresenta, a meu ver, a melhor resposta filosófica, doutrinária que a gente pode ter na nossa conformação espiritual de hoje. É daqui para cima. Outras coisas nos serão acrescentadas com base nesse alicerce que a doutrina nos oferece. Tá, muito bem. Mas o que que nós procuramos no discurso religioso? O que que a gente está querendo achar? Essa que é a pergunta dele. Bom, muitos ainda acham que a resposta está na excentricidade dos discursos e das práticas religiosas. Mesmo que essas não se digam, não se considerem religiosas, né? Hoje nós temos muito assim, figuras assemelhadas a isso, como as de coaching, com todo respeito, quem que é, quem não é questão de ser ou não ser, né? Eu tenho um amigo aqui espetacular que tem se preparado, se estudado para ser coaching, né? É, mas não é a questão do que é, a questão de como ser. Então, ele diz assim: muitos ainda acham que a resposta está na excentricidade, ser excêntrico, né? Dos discursos e práticas religiosos. Então, vou dar um exemplo aqui, que a Ana conhece bem. Há hoje, no movimento católico, pessoas que participam de missas em latim. De missas em latim. Elas procuram na região, né, os lugares em que as missas são rezadas em latim. Para quê? Em busca de alguma coisa que remeta, né, a uma forma, a um passado, porque Jesus falava aramaico, era hebreu. Os evangelhos foram escritos em grego. E a gente no século XXI, às vezes, tem uma missa em latim. Nem quando a gente fala o português normal, a gente não entende tudo, né? Então é uma coisa para se pensar. Um pouco crítico, né? Mas o quê? Tá falando lá mesmo. Oi, Pode seu falar, sente? pode falar. Lá na cidade, no Rio, enfim, apresenta um mostarzinho, fazia uma peça de latim, Em latim? latim. Fazia. Parabéns com o espírito por aí. É. Isso é Então.
Bom, às vezes fica bonito numa língua determinada, um poema, né? A Clarinha uma vez me mandou um poema, que foi um dos grandes presentes que eu tive na vida, em inglês, e quando a gente traduz, não fica tão bonito. A gente tem o sentido, mas a grafia não é tão bonita. Então a gente pode ter um texto assim, né? Mas a gente precisa entender, né, o que a gente está estudando. Bom, outros buscam aparência e prestígio, que se tornaram grandes características das religiões institucionalizadas, né? Quase todas, né? Assim, tem lugares assim muito suntuosos, muito rebuscados, né? Para a gente não falar do Vaticano, mas é, o Templo de Salomão, né? Tem muitos lugares assim. As igrejas na Itália, maravilhosas, né? Uma mais bonita que a Mas outra, eu né? acho lindo, eu acho É lindo, é lindo, é lindo, é maravilhoso. Ele não está criticando, até porque ele é da igreja, mas ele está dizendo assim que muitos estão buscando essa forma. E ele vai prosseguir no raciocínio. A mensagem de João, aí ele completa, a mensagem de João havia sido aceita pelos grandes pecadores, ao passo que os religiosos rejeitaram esse desígnio de Deus para eles, arrependimento e fé sinceros. Haviam encontrado o grande profeta de Deus, mas preferiram julgá-lo e repudiá-lo, ao invés de ouvirem-no. A mensagem de João fazia eco com várias outras profecias, como a de Oséias 6,6. Pois desejo misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Então aqui ele chega no ponto, né? Ele vai ter a oportunidade de indicar que João consegue demover, né? Abalar pessoas que estavam absolutamente alheias à religião. Mas aqueles que eram de dentro, né, do âmago do farisaísmo, poucos acolheram aquela mensagem. Alguns sim, a gente pode lembrar, por exemplo, de Gamaliel, mestre de Paulo, neto de Hilel. Ele era fariseu? Ele era fariseu, ele era um doutor da lei, era um dos mais influentes juízes do Sinédrio, e era para o lugar dele que Paulo iria, se Paulo não tivesse encontrado Jesus. Tanto que a simpatia que ele tem por Simão Pedro é muito grande, e a gente, pelos romances, né, a gente sabe que ele acaba as perseguições ali, até talvez uma prisão, talvez até o martírio de Pedro, muito mais cedo, talvez não ocorreu pela intervenção de Gamaliel. Mas esse é um exemplo de um espírito muito acima naquele meio. No ordinário, no comum, aquelas pessoas não se sentiram tocadas pela verdade. E há um exercício de imaginação, ou de como Jesus estaria, de como ele seria, com quem ele estaria se ele viesse hoje no mundo. Você lembra do quadro que nós vimos em Barcelona? Eu estaria com ele, né? Quem estaria com ele, né? Como é que seria a sua mensagem? A mensagem teria que ser a mesma, mas a forma como ela estaria. E mais que isso, nós estaríamos aptos, né? Nós teríamos ouvidos de ouvir essa mensagem de Jesus, porque ele nunca nos deixou órfãos, nunca nos deixou órfãos. E em todos os séculos nós já estudamos, né? Sempre houve grandes missionários do Cristo
entre nós. E quando a gente vê a vida desses grandes missionários, a gente vê que muitos deles passaram pela vida sozinhos. Passaram pela vida sem, sem companhias. Tem um momento solitário, né? Tem um momento que está sozinho. Ô, Claudinha, eu lembro de você falar isso, misericórdia quero e não sacrifício. É uma frase que a gente sempre conversava, né? Que Jesus disse também, né? Ele fez essa referência a Oséias aí, mas Jesus também disse, né? Misericórdia quero e não sacrifício. A misericórdia que a gente recebe é a graça, né? Porque se for ver pelo nosso merecimento, a gente não receberia tudo que a gente recebe, né? Então, é o amor que comanda, né? Por isso a misericórdia. O sacrifício nesse sentido de pejorativo mesmo, né? Jesus não quer o nosso sacrifício. Ele quer que a gente mude, que a gente seja maior do que era ontem, né? Aprenda, né? Essa, esse, essa semana eu estava falando com a Lígia, né? Assim, a gente tem tido contato com muitas coisas assim muito difíceis, né? Comportamentos, vibrações, né? Na nossa própria cidade, assim, muitos movimentos criminosos, né? A gente foi acostumado, nasceu, né? E cresceu numa cidade que não era tão pequena, mas sempre teve ares, né? De cidade tranquila. E a gente tá assistindo, talvez, a mudança de um tempo para o outro. E a gente se sente, às vezes, afetado, né? Quase agredido, né? Com isso. Invadido, né? Invadido. Invadido. Da mesma forma que eu lembro sempre, você lembra sempre do Vinícius Moraes, que ele fala que é impossível ser feliz sozinho, é no sentido de que a gente sozinho, a gente não é nada, você não é bonito, não é feio, não é inteligente, não é nada, né? Se você não tem parâmetro, né? Mas também a gente pode ficar assim, só você mergulhado e estando tranquilo num meio em que está todo mundo passando muito, muito mal, é complicado. E aí, eu já vou concluir o raciocínio. Eu volto nesses grandes mártires, né? Nesses grandes apóstolos, né? Talvez menores do que os iniciais, mas grandes também, porque se a gente, sabendo o que a gente sabe, a gente se sente às vezes agredido, imagina esses grandes espíritos que têm contato com as vibrações que a gente ignora. Entende o que eu tô falando? As vibrações Acima e abaixo. Vendo eu vou colocar um termo talvez muito caricato, mas vendo os perigos que nos cercam. Entende? Então, vou dar um exemplo. A gente lê André Luiz. André Luiz entrando num lugar, num tipo de um prostíbulo, quando vai socorrer lá uma mãe grávida, uma mulher que estava. E ele fala das formas de espíritos que estavam ali, horripilantes. Horripilantes. Que a gente não vê, a gente pode até sentir. Então eles têm que tratar com isso. Eu lembro de uma história, eu não lembro de qual livro, que o Chico chega em casa. E quando ele entra, ele vê uma entidade de aspecto horripilante. Horripilante. E ele fica morto de medo. E aí aquele espírito, né, numa voz muito soturna, fala assim: "Você me chamou?" E Emmanuel se faz presente e fala assim: "Não diga que não." E ele fica quase um minuto calado. E aí o espírito pergunta de novo: "Você me chamou?" E o Chico fala assim: "Ah, meu irmão, chamei sim.
chamei porque eu tenho passado por tantos problemas e dificuldades que eu gostaria que o senhor, em nome de Deus, ou em nome das entidades que o senhor acredita e representa, que o senhor pudesse me ajudar. E aí a entidade olha para o Chico e fala assim: Chico, com você está muito difícil. E desaparece. Então, assim, de como assim, a gente tem aquilo que é bacana e aquilo que não é. Bom, fiz uma. Sacrifício. Era melhor misericórdia, né? Talvez não precisasse disso tudo, né? Bom, aí diz assim: Jesus fez então uma comparação que mostrava o quanto a mera religiosidade não sabia o que queria e até sua incapacidade em reconhecer a verdade. João Batista era alguém de comportamento rígido, não comia pão nem bebia vinho e se abstinha de várias outras coisas, o que geralmente era uma característica de homens santos. Senta ali, meu amor, ó. De homens santos em muitas religiões. Mas ainda assim era visto por aquela geração até como alguém que tinha demônio. Jesus era bem mais liberal nesse sentido. Participava de festas, se relacionava com as pessoas, bebia e comia normalmente e era criticado do mesmo jeito. Então, um com uma vida asceta, fala, está vendo? Né? E Jesus, que tinha um outro comportamento. Aliás, o The Chosen, né, para quem assiste pelo menos um capítulo ou outro, mostra um Jesus assim, muito legal, né? Mais perto da gente. É muito humano, né? Eu acho até que passa, né, na visão que eu tenho. Às vezes, né? Ele é muito humano, né? Acho que o primeiro livro do Nietzsche, acho que é demasiadamente humano. Acho que ali tá muito, né? Mas é uma forma de caracterizar, cada um vai ter a sua. Mas vocês se lembram até que quando os discípulos de João vão criticar Jesus, eles falam que Jesus era comilão e bebedor de vinho. Então, ele fala assim, bom, João não fazia nada disso. E Jesus fazia. E os dois eram criticados. Aí me lembrei de uma personagem da minha infância. Quem sabe quem que é essa daí? É a Perpétua. Era irmã de Tieta. É a Perpétua. É a Perpétua. 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 Foi isso que se lembrou, né? A Perpétua era uma personagem que ia à missa, assim, faz muitos anos que eu assisti. Mas ela ia todo dia, ou às vezes mais de uma vez por dia. Era um tipo de... Uma beata, não é? Ela e as amigas e tal. E elas ficavam no pé do padre para ver o que o padre ia fazer. E ela tinha uma irmã, que é essa personagem, que é a Tieta, a obra de Jorge Amado, Tieta do Agreste. Para quem não é desse tempo, que ninguém é obrigado, né, também, a ter esse tanto de tempo, eu trouxe uma pequena sinopse que relata. Você lê para mim, meu bem? Tieta do Agreste é um romance de Jorge Amado, publicado em 1977. O livro apresenta uma situação dramática clássica. A de uma adolescente que é denunciada por sua irmã Perpétua a seu pai, Zé Esteves,
por conta de suas aventuras e liberdade. Recebe uma surra de cajado e é escorraçada de casa pelo pai. Depois de mais de 25 anos, ela volta rica e poderosa para a cidade de Santana do Agreste. À sua volta estão típicos representantes do interior baiano, lutando pela sobrevivência, defendendo ou resistindo a preconceitos, almejando pequenas ambições. Um microcosmo de conservadorismo brasileiro compõe o painel vivo dos conflitos e consequências provinciais que antecedem a chegada de sinais de mudança entendidos como progresso. Adorei essa sinopsezinha aqui, porque traz exatamente isso, né? Tenho vontade de ver agora. Ah, maravilhoso. Maravilhoso. Mas foi adaptado para novela. Ela virou uma novela que foi um sucessaço, assim, fez, que era uma delícia de assistir também. É, e assim, é claro que a arte, né, porque a Tieta, ela tem um comportamento libertino mesmo, né? Vou julgar, olha o julgamento aí, Claudinha e Bruno. Ela passa do ponto um pouco, começa a ter um romance com o sobrinho, enfim, né? Mas assim, o comportamento da Perpétua era muito pior, porque ele era oco, ele era só formal, Falso, né? E era falso. era falso, isso aí, ele era falso. E estamos nós até hoje, né? Até hoje, né? Se vem alguém na nossa casa, assim, que. Nossa, eu tô falando na generalidade, né? A pessoa, nossa, isso aqui esconde, nossa, isso aqui, né? Que não pode, entendeu? Então, quanto mais a gente for verdadeiro, melhor. Melhor para nós. Porque aí a gente tem as nossas virtudes, né? E defeitos, né? A serem corrigidos. Como diria Caetano, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Bom, muito bem. Aí um termo que aparece, diz assim no finalzinho do versículo, justificavam a Deus. Agora, justificavam a Deus, justificar a Deus, eu falei que no português tá difícil, né? Imagina no latim, justificar a Deus. Vou ajudar. Todo o povo e os publicanos, porque os publicanos também eram aqueles odiados por todo mundo. E os Eu tendo achei sido interessante eles separarem, Everton, separar o povo e os publicanos, né? não deixar na generalidade, né? Separar ou destacar, né? É interessante mesmo. E todos batizados. Então, aí isso é interessante e os estudos que eu fiz não esclarece. Tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Não dá para eu saber com o batismo de João. Primeiro que João não vai conseguir batizá-los, porque ele está preso e ele não vai sair, né? Então, assim, se é com o batismo que João havia instituído, e aí seus seguidores fazem isso, ou se é pelo batismo do exemplo de João, que era tira perpétua, né? Que era exatamente o que ele era. Então justificaram a Deus. Nos versículos anteriores, que eu acabei de falar no comecinho da nossa fala, Jesus comentara a pessoa de João Batista. Agora ele aponta para a recepção diversa dos seus ensinos pelos dois maiores grupos de israelitas. Justificar a Deus significa declarar por palavras e atos a garantia, a justiça e a excelência dos atos e palavras de Deus. Então o que ele está falando, esse justificar aí, na verdade, é tomar a divindade pelo pensamento e pela ação. Né? Entende? A gente até quando... Pensamento e ação, não só palavra. res non verba, como diz o seu Vicente. Até, atos e não palavras. A hora que você leu, eu pensei assim,
todo o povo e os publicanos, porque os publicanos são os da oralidade, né? São esses da boca para fora, né? Geralmente a gente julga assim, né? E os publicanos que foram batizados por João Batista, ou seja, que se arrependeram, porque o batismo do João Batista era o arrependimento, né? Que se arrependeram, esses publicanos que se arrependeram, então fazem parte agora desse todo que justificam a Deus, né? Que Uma começam oração a agir. subordinada explicativa, Esse professor os não quais, né? É isso, não é? Todo o povo e os publicanos que foram batizados. Oração subordinada explicativa, não é? Tô falando do português, gente, não tá fácil, não. Imagina no latim. Então, sim, ele restringe, não é todos os publicanos, não são todos. Aqueles que passam por essa vivência. Mas depois, adjetivo. adjetiva. Isso, adjetivo explicativo. É porque, não, gramaticalmente fica complicado, Ana Meire, mas é para a gente entender assim, que Todos eles. adjetiva, o que que é? Adjetivar é dar uma qualidade para o sujeito. Então aqui ele está dando uma qualidade. Qual sujeito? Esses publicanos todo o povo que passaram pelo arrependimento, se a gente quiser simplificar. O senhor ia falar, senhor Vicente, alguma coisa? Ah, não. O progresso e a análise sintática tá assim, ó. Os dois são bem difíceis. Bom, o povo comum e os publicanos, que se convenciam com mais facilidade da sua característica pecadora e das suas necessidades espirituais, aceitavam a mensagem de João, se arrependiam, recebiam o batismo e apoiavam a sua obra. Isso tudo está nesse comentário bíblico de Bacon, interpretação, né, por 40 teólogos evangélicos. Então, tudo isso para a gente conseguir chegar nesse entendimento de que aqueles que se sabem pequenos, eles estão mais propensos a reconhecer uma mensagem que é verdadeira. Agora, aquele que acha que sabe tudo, né, fica mais difícil. Alguém quer falar? Não? Só sei que nada sei. É por aí. É por aí. Quem achava que sabia, ele ia lá e mostrava que a pessoa não sabia nada, né? Tô falando de Sócrates, né? Bom, entretanto, aí já vou mudar de texto. Entretanto, os que buscam a sabedoria sabem julgar além das aparências, sabem identificar a revelação divina e se preocupam com ela. Não que já saibam tudo, mas pela própria sabedoria estão mais sensíveis a ouvir tudo e reter o que é bom. Preocupam mais em buscar a verdade do que em aparentar obtê-la. Assim, encontram-na em Jesus através da fé. Nisto estava a verdadeira sabedoria. Esse já é um brasileiro, o Evangelho em Carne e Osso, do Flávio Gouveia. Bom, em primeiro lugar, Jesus. Então, vamos recapitular, que a gente está indo aí para o final dessa perífrase. Em primeiro lugar, Jesus honra João. Todos esperam que antes do ungido, né, de Deus, viesse ao mundo Elias, né, retornaria à terra para preparar o caminho e ser seu arauto. João era o arauto de Jesus. Em segundo lugar, Jesus estabelece claramente as limitações de João. O menor no reino dos céus era maior que ele. Por quê? Alguns têm dito que a razão é que João titubeou em sua fé em um momento. E aí o comentarista diz, mas não é por isso. A razão era que João tinha marcado uma linha divisória na história, como a gente ouviu da irmã Aila. Da proclamação de João tinha chegado Jesus. A eternidade tinha invadido o tempo.
O céu tinha invadido a terra. Deus tinha chegado em Jesus. E, portanto, a vida jamais poderia ser igual. Nosso calendário se divide em antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus é a linha divisória. E, portanto, todos que vêm depois dele e o recebem alcançam necessariamente uma bênção maior que os que vieram antes que ele. A entrada de Jesus no mundo dividiu o tempo em dois, e a entrada dele em nossas vidas também as divide em dois. Qualquer pessoa que esteja em Cristo é uma nova criatura. É criado de novo, como disse Bilney, o Mártir. Quando leio que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, é como se o dia irrompesse de repente na noite. Esse é um comentário do Barclay, o Novo Testamento, né? Um pastor da igreja da Escócia. Eu achei tão bonito essa fala dele. E ela de novo, né? Ela reafirma, escoaduna aquilo que a irmã Ilha tinha falado conosco a respeito de João ser o pontífice, ser a ponte, né? Do velho e do novo, e aquele que vem depois de Jesus, nunca mais, o mundo nunca mais será o mesmo depois do Cristo. Nunca mais. Então, e aí a reencarnação fica mais evidente, porque aqueles que vieram antes não teriam a oportunidade de ter o sol, né? Eu sou a luz do mundo. Então, quem vem antes andou no escuro, né? Por isso que a gente precisa ter nova chance, nova oportunidade. E aí eu lembrei de uma canção que eu ia mandar de link para Claudinha ou para o Bruno e não mandei, mas eu pedi para colocar, ou eu coloco aqui, tá certo. Vou mostrar a primeira figura. Primeiro eu coloquei aqui ele fala direto de Paulo, da segunda epístola aos Coríntios, né? E lá na epístola aos Coríntios está dito assim, ó: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Isso é Paulo falando. É Paulo dizendo que aquele que conhece o Cristo, ele não é o mesmo. E agora lembrei da obra desse amigo aqui. Bonita essa imagem, né? Aí. Everton, Oi? eu lembrei, você está falando aí, depois, não sei se alguém assistiu o Encontro do NEP, que teve lá em Brasília, né? Aham. E a fala como é que chama aquele moço que é que é de São Carlos, meu branco o nome dele agora. Arthur Valadares. É, ele falou, você assistiu a palestra dele, Paulo? Não, depois você Não, assiste. vou assistir. Tudo, ele vai resumir tudo que a gente está estudando aqui, e ele fala muito de Paulo, né? De como que Paulo nos ensinou realmente a seguir o Cristo, né? Não só através da escrita dele, mas através da vivência dele, né? Não vou dar spoiler, não. Assiste lá, porque vale muito a pena, gente. É muito legal, muito bonito, muito profundo. E aí, esse viver antes e depois de Jesus, eu lembrei da obra do Moacir. E é isso que eu quero compartilhar, meu bem, você me ajuda? Share. Aqui? Escolhi compartilhar o som. Aqui, né? Isso vai dar certo. Assim que começar, vocês me dizem se estão ouvindo.
ouvindo? Então, sim. Que alegria, Jesus, foi o meu despertar, sentir o seu amor pulsando no meu coração. Quero ao mundo falar do que seja despertar, acordar de mansinho, ver, sentir o mundo, amar, despertar para a verdade, despertar, Senhor, despertar, sentir a vida, sentir a alegria, poder a todos anunciar. Sou espírito em evolução, tenho oportunidade de despertar, acordar do passado sombrio, ver o hoje cheio de luz. Quero, Senhor, ajudar a todos despertar, acariciar os tristes e falar, enriquecer a palavra. Quero, Senhor, pacificar corações endurecidos, quero alimentar a vontade, despertar, despertar o amor, despertar, despertar, despertar. Despertar os mais belos sentimentos, é? Essa é a proposta do nosso querido irmão Eurípides Barçanufo para todos nós. Agora vamos cantar Ama. Ó, que eu vou lá. Gente, isso aqui ouvido lá em Sacramento, naquela vibração de Eurípides, é tão forte, tão significativo. Quando eu ouvi pela primeira vez, eu me lembro da emoção que eu senti, aquele estado vibracional de muitas pessoas, muitos espíritos dizendo, né? Que alegria, Senhor, foi o Senhor entrar na minha vida. Não é que a gente vai parar de sofrer, não é que a gente vai... Mas vem a mim que o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Aí, não é para sofrimento não, mas tem mais... Lembrei de um texto muito significativo, que é de André Luiz. Esse eu vou ler. E aí, pra gente, ele é um pouquinho... A gente vai pensando em cada uma dessas páginas. O dever do espírita cristão é tornar-se progressivamente melhor. Útil assim verificar de quando em quando, com rigoroso exame pessoal, a nossa verdadeira situação íntima.
Espírita que não progride durante 3 anos sucessivos permanece estacionário. Testa a paciência própria. Estás mais calmo, afável e compreensivo? Não precisa nem responder, só pensar. Inquire as tuas relações na experiência doméstica. Conquistaste mais alto clima de paz dentro de casa? Investiga as atividades que te competem no templo doutrinário. Colaboras com mais euforia na seara do Senhor? Observa-te nas manifestações perante os amigos. Trazes o evangelho mais vivo nas atitudes? Reflete em tua capacidade de sacrifício. Notas em ti mesmo mais ampla disposição de servir voluntariamente? Pesquisa o próprio desapego. Andas um pouco mais livre dos anseios de influência e de posses terrestres? Usa mais intensamente os pronomes nós, nosso e nossa, e menos os determinativos eu, meu e minha? Teus instantes de tristeza ou de cólera surda, às vezes tão conhecidos somente por ti, estão presentemente mais raros? Diminuíram-te os pequenos remorsos ocultos no recesso da alma? Dissipaste antigos desafetos e aversões? Superaste os laços crônicos de desatenção e negligência? Estuda mais profundamente a doutrina que professas? Entendes melhor a função da dor? Ainda cultivas alguma discreta desavença? Auxilias aos necessitados com mais abnegação? Tens orado realmente? Teus ideais evoluíram? Tua fé raciocinada consolidou-se com mais segurança? Tens o verbo mais indulgente, os braços mais ativos e as mãos mais abençoadoras? Evangelho é alegria no coração. Estás, de fato, mais alegre e feliz intimamente nestes 3 últimos anos? Tudo caminha, tudo evolui. Confiramos o nosso rendimento individual com Cristo. Sopesa a existência hoje, espontaneamente, em regime de paz, para que não te vejas na obrigação de sopesá-la amanhã sob o impacto da dor. Não te iludas. Um dia que se foi é mais uma cota de responsabilidade, mais um passo rumo à vida espiritual, mais uma oportunidade valorizada ou perdida. Interroga a consciência quanto à utilidade que vens dando ao tempo, à saúde e aos ensejos de fazer o bem que desfrutas na vida diária. Faz isso agora, enquanto te vales do corpo humano, com a possibilidade de reconsiderar diretrizes e desfazer enganos facilmente, pois, quando passares para o lado de cá, muita vez já será mais difícil. André Luiz, um livrinho terrível, né? Chamado Opinião Espírita. O texto tem nome, Everton? Tem, Ana. Eu vou postar no nosso Tá. grupo. Eu acho que é exame íntimo. É por essa linha. Eu esqueci de colocar ali, mas eu vou postar. Esse é outro texto também que eu acho. Tem que ler sempre. Mensalmente. Tem que. Mas eu acho interessante o fato dele mensurar em tempo, né? E aí, como eu não me lembrava do nome dele, eu fui pesquisar, pus algumas diretrizes e coloquei 3 anos. E as diretrizes, examinemos a nós mesmos, o Bruno já colocou aí. É a nós, o Bruno, esse julgamento aí é de nós mesmos. Nós. Nós, para não falar o eu, né? Que ele falou para usar mais o nós, que o Moacir que fala muito assim,
nós compusemos essa música, né? Nós estivemos, né? É lindo de ouvir, é lindo. Mas aí, só para completar o que eu estava dizendo, que eu fui pesquisar por três anos, né? O suficiente não fala, o suficiente não fala. E aí saiu vários textos com os 3 anos. 3 anos de Paulo no deserto, 3 anos na cidade natal, sabe? Muitos interregnos, né? Em que esse período, né? Ele se consolida. Então, aí já vou falar do que eu acho, né? Eu acho que André não tira do nada esses 3 anos. Não tira do nada. Pega uma foto sua de há 3 anos e pega agora que você já vê diferença. Às vezes 1 ano não dá, né? Mas 3 já dá. Depende do tempo, dona Meire. A dona Meire falou assim: a foto é para melhor ou para pior? Antigamente tava indo para melhor, agora parece que piorou. Parece que tá piorando. Tá piorando. Oi, gente, era isso daí. Me Era isso. lembrou muito, Everton, um livro que a gente está estudando lá no grupo com os pais, que se chama Quem Sabe Pode Muito, Quem Ama Pode Mais. E num dos capítulos iniciais, ela fala muito sobre os espíritos, assim, eles estão um grupo de espíritos que está acompanhando uma casa espírita. Eles estão indo num grupo X, para não falar qual centro espírita que é, que grupo que é, então eles chamam de grupo X. Então são os servidores espirituais que estão dando uma força lá, porque está havendo umas desavenças feias no grupo, né? E aí esse capítulo fala muito sobre a hipocrisia, né? E o que a falta do conhecimento de de nós mesmos, né? A gente não consegue olhar para nós mesmos porque é sofrido demais reconhecer o quanto somos falhos, o quanto alguma coisa é muito feia de enxergar na gente mesmo, né? Enxergar no outro é tranquilo, porque é o outro que vai ter que se esforçar para mudar, né? Agora, enxergar na gente significa você ter que admitir que você erra, que você, né? Então, esse capítulo é bem bacana, que fala sobre a hipocrisia. Esse livro é legal. Eu Ô, conheço essa Ana, obra. Pode falar, Karen. e muitas vezes o que a gente vê no outro com facilidade ainda tem em nós, que a gente consegue identificar Com com certeza. facilidade, é o que a gente vê no outro, é porque aquilo ainda está em nós. Uma vez eu li um texto que falava sobre isso, e isso é muito verdadeiro, que se a gente conseguiu facinho ver aquela dificuldade no outro, porque ainda tem dentro de mim, então eu preciso trabalhar. Então, o próximo é como um espelho Você para conhece, que eu... né? Você conhece. Às vezes o Justamente, que você não conhece é mais difícil identificar. sim. E a respeito desse livro que você falou, Ana, que eu conheço também, eu já li essa obra, me lembra da Mercedes Sosa, quando ela vai dizer: Lo que pode el sentimento, no hay poder ele saber. É bonito também, né? Então é isso, gente. Acho que eu não entrei muito na parte do Bruno, não. Mas sobrou bastante, Bruno. Você falar daqueles que não ouviram nada, não entenderam Não nada, estão justificando Deus. não justificam, tá bom? Muito bem. Quem que vai encerrar para nós hoje? Em grande estilo, igual a Ana passada, a Ana semana passada cantou. Eu posso pedir para alguém encerrar, Everton? Pode.
Nossa, Clarinha. A Nós vamos Clarinha? ficar tão longe dela. Ah, Eu já é. tô com saudade. Domingo que vem, nesse horário, a Clara vai estar cruzando o oceano. Então, Senta aqui, meu amor. Nós vamos aproveitar e pedir todas as bênçãos em favor dela e em favor da aluna, que a gente não fala mais nada, né? Mas vai que vem essa semana. Não prometemos nada. Diz que dessa vez não passa. Não trabalhamos com promessas. Você quer mais? Se quiser. Então, vamos agradecer estarmos aqui mais uma semana juntos, mais uma semana estudando, aprendendo, que a gente possa sair daqui um pouco mais reflexivo, um pouco mais aberto, um pouco mais caridoso, um pouco mais já vai ter sido o começo certo para a semana, já vai ter sido um ótimo começo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a vós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Tchau, gente. Bom descanso, bom domingo. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, Deus te obrigado, abençoe, Everton. queridos. Boa viagem, Clarinha. Tchau, gente. Obrigada. Tudo aí. Beijo, Clara. Querida.